Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Cidade para o Campo. Hoje um vídeo um pouquinho diferente, você está vendo aqui atrás que está chovendo, o tempo está fechado lá fora e eu queria aproveitar então para contar um pouquinho da minha história, para falar do porquê eu resolvi sair da cidade e vir morar no sítio e também fazer aí um pequeno levantamento do que foi esse primeiro mês aqui na roça para mim. Será que eu estou gostando? Será que eu me arrependi de vir para cá? Será que eu não me arrependi? Tá tudo bem? Então eu vou conversar um pouquinho com vocês. Hoje não está dando para mexer lá fora. Quem acompanha os vídeos aí desde o começo sabe que por aqui a transformação está bem grande. Estamos construindo um galpão lá na parte de trás. Ó, você consegue ver lá embaixo o galpão, que já está em fase de conclusão. A gente cobriu essa última semana. Agora faltam fazer os viveiros das galinhas, algumas coisas ali. E também a gente está mexendo na horta aqui na lateral da casa. No último vídeo você também acompanhou que a gente fez os canteiros, enfim, jogou esterco. Então, meu povo, você que está chegando agora, você que ainda não é inscrito, peço por gentileza que se inscreva no canal, porque, como o nome mesmo já diz, da cidade para o campo. Uma pessoa que vivia na cidade, mas tinha o sonho enraizado de um dia poder viver isso que eu estou vivendo agora. Ter um pedacinho de terra e vir morar na paz do sítio. Eu sei, meu povo, eu sei que tem muita gente aí no ônibus assistindo nesse momento, ou que está na cidade, está aí no seu apartamento, que tem que levantar cedo para trabalhar, que enfrenta horas no ônibus, que enfrenta horas no trânsito. E o sonho qual que é? É adquirir um pequeno pedaço de terra lá no interior, lá no meio do mato, e viver feliz, criando umas galinhas, tendo uma pequena renda, porque às vezes na nossa vida, meu povo, o menos é mais, né? Tem um ditado que diz que às vezes o menos é mais. Então, às vezes, menos estresse, menos contas para se incomodar, e mais paz, mais liberdade, uma comida melhor, produzida por você mesmo. Às vezes é só isso que a gente precisa para ser feliz, e a gente não sabe. Então esse vídeo vai ser para conversar um pouco com vocês, para explicar basicamente o porquê da minha ideia de sair da cidade para vir morar no campo. Aí a gente vai ver se bate mais ou menos com a sua ideia ou não. Começando então, falando um pouco da minha história, né? Eu nasci, na verdade, em Blumenau, Santa Catarina, uma cidade com 300 e poucos mil habitantes, lá no ano de 1983. Só para deixar um parênteses aqui, meu povo, eu queria fazer esse vídeo falando um pouco da história e do porquê numa live, mas como o canal está começando agora, eu sei que vai demorar um pouco, eu queria ter no mínimo 1000 inscritos para poder fazer essa live, porque senão eu vou ficar falando como eu estou falando agora, falando sozinho, e aos poucos, com o passar dos meses, é que as pessoas iriam chegando nesse vídeo. Então, vou esperar para fazer lá, para começar lives depois de 1000 inscritos. Se um dia eu chegar a 1000 inscritos, é um sonho, né? Agora, atualmente, acho que eu estou com 90 inscritos. O canal está apenas começando, são os primeiros vídeos agora. Mas, quando tiver o número aí, um determinado número de inscritos, talvez uns 1000, eu já posso fazer live. A interação vai ser grande. Porque se eu fizer uma live agora, como são poucos inscritos, praticamente eu não vou ter perguntas, né? Para ter uma interação entre mim e vocês. Então, eu prefiro fazer o vídeo gravado assim agora. Depois, mais para frente, a gente faz lives falando, respondendo perguntas de vocês e tudo mais. Então, retomando aqui, Blumenau, minha cidade de nascimento, 1983. Por quê? Aqui em Abdom Batista, onde estou agora, a minha mãe, ela nasceu aqui, minha família toda é daqui, e ela foi a primeira enfermeira aqui do município. E tinha um colégio de freiras aqui, e as freiras eram responsáveis por muitos hospitais no estado. E uma das freiras convidou minha mãe para ser enfermeira em Blumenau. Então ela foi para Blumenau, resumindo, conheceu o meu pai lá, e eu acabei nascendo lá. O meu pai não assumiu, ela teve que me criar sozinho, enfim, foi uma situação aí que não é tão rara assim, né? No nosso Brasilzão e no mundo afora. Então, cresci aí sem a presença de pai, enfim. Só que todas as férias de escola, a minha mãe me trazia aqui para Abdom Batista. A casa do meu nono e da minha nona era um pouquinho aqui para baixo. Essa terra aqui onde eu estou hoje era dos meus nonos, né?
minha mãe nasceu por aqui. E eu vinha passar as férias aqui, eu gostava muito. Era do primeiro ao último dia de férias, 2 meses e pouco, eu passava aqui, muitas vezes. Às vezes não dava, às vezes passava menos tempo, mas por mim, todo o tempo das férias eu passava aqui, eu gostava muito. Enfim, cresci, com 20 e tantos anos comecei a fazer jornalismo lá em Blumenau, e depois me mudei para Lages, que fica mais perto, justamente para ficar mais perto de Abdon. E em Lages eu comecei a trabalhar na TV, no rádio, e tive a oportunidade de vir morar em Abdon quando começou a ser construída uma usina hidrelétrica aqui na nossa cidade, a usina hidrelétrica Garibaldi, porque eu entrevistei no tempo no SBT lá em Lages o gerentão ali, né, o manager da empresa. E conversamos da possibilidade, se tivesse uma vaga de comunicação aqui na usina, eu vim para Dom Batista. Poucas semanas depois já surgiu essa vaga e já me chamaram e eu vim. Depois continuei trabalhando aqui na prefeitura como assessor de comunicação. E nesse tempo acho que foram 7 anos em Abdon, mas não aqui no sítio. Esse terreno aqui nem era meu, nem nada. Eu morava numa casa alugada lá na praça da cidade, lá no centro da cidade. Nunca lidei com lavoura, nem com horta, nada. Capinar, nada. Zero. Zero horta, zero roça. Mas tinha esse sonho. Mas, com o nosso salário aí reduzido, né, eu não tinha muita possibilidade de comprar nada. Tentava comprar um terreninho para construir uma casa, não conseguia. No tempo, eu era casado, eu casei, aqui em Abdon ainda, antes de ir para os Estados Unidos. Vou chegar na parte dos Estados Unidos, para quem é novo e não sabe. Mas eu tinha o sonho de ter as coisas e não podia ter porque o salário era pequeno. Casei, o salário da minha ex-esposa também era pequeno, tal. A gente juntava ali. Foi aí que eu decidi que eu queria morar fora. Eu tinha o sonho já de ir para os Estados Unidos, enfim. Justamente porque a gente assiste esses vídeos aí no YouTube, o pessoal falando que vai, consegue fazer a vida, consegue algo melhor para a vida. E meu pensamento sempre foi esse, de ir e voltar para ter o meu sítio, o meu lugar de paz. E assim foi, a gente foi juntando dinheiro e a gente foi para a Irlanda primeiramente, para aprender um pouco de inglês. A gente vendeu tudo que tinha, que não era muito, era um carro financiado e alguns móveis que tinha dentro de casa. Era isso que a gente tinha. A gente saiu cada um com uma mala, quando a gente foi para a Irlanda lá no ano de 2016, se eu não me engano, 17. E deixamos tudo e fomos. Ficamos 1 ano e meio na Irlanda e depois nós fomos para os Estados Unidos, para aí sim começar a tentar ganhar um dinheiro e seguir esse sonho, né? Pelo menos era o meu, de viver isso que eu estou podendo viver hoje. Nos Estados Unidos permaneci por quase 8 anos, 7 anos e meio, e infelizmente aconteceu a separação lá nos Estados Unidos aproximadamente com 3 anos lá. A minha ex-esposa preferiu seguir um outro caminho, mas eu segui a mesma ideia. Eu continuei fixo no pensamento de voltar para casa, de adquirir um pedaço de terra. Eu já tinha um pedacinho aqui, adquiri o outro do lado, depois eu vou contar para vocês. Mas nesse tempo, meu povo, que eu estava nos Estados Unidos, já depois de separação de tudo, eu consegui construir essa casa onde eu estou hoje. De lá mesmo eu construí a casa, mobiliei a casa do jeito que eu queria, fui adquirindo as coisas trabalhando lá. Trabalhava 12 horas por dia, às vezes 7 dias por semana, às vezes pegava um dia para descansar e consegui construir a casa e consegui comprar um terreno do lado aqui para aumentar um pouco a propriedade. Essa terra aqui, onde está a casa em cima, o meu nono deixou para minha mãe. Cada irmão ganhou uma tira, são 7 irmãos, minha mãe tem mais 6, é minha mãe e mais 6. Meu nono deixou uma tira de aproximadamente 12 mil metros quadrados para cada um. Então, a casa está bem no limite da tira da minha tia, no caso, porque o terreno é um pouco dobrado, vocês estão vendo que ele tem uma caída. Então, eu tive que construir aqui, não tinha outro lugar para construir a casa. Tive que construir de 2 pisos numa parte, porque o terreno é muito
acidentado. Então lá da divisa até aqui na casa é um bom pedaço, e aqui já fazia divisa com o terreno da minha tia. Eu tentei por muitos anos comprar esse terreno do lado da minha tia. E foi, conversa, até que ela aceitou. Aí eu comprei os outros 12 mil metros de terra. Na verdade não são 12 porque ela tinha vendido um pedacinho para minha tia. Acho que uns 2, 3 mil metros. Eu comprei uns 9 mil metros aqui, eu acho, da minha tia. Mas enfim, é a parte toda da lateral aqui. Sendo assim, minha casa ficou bem no meio do sítio. Então agora a propriedade aqui não é grande, é pequena. Tem em média 21 a 22 mil metros quadrados. O terreno aqui, eu já mostrei no primeiro vídeo, nos primeiros vídeos já mostrei, dei um passeio pelo sítio, mostrei tudo certinho, as divisas, o que tem lá atrás, tem lajeado, tem pasto, tem árvore, enfim, eu já mostrei. Se você ainda está chegando agora, você pode assistir lá os primeiros vídeos que você vai ver um pouco mais do que a gente tem por aqui, no nosso sítio. Mas enfim, comprei o sítio e desde então eu estava me preparando para voltar, mas sempre com aquele medo, será que eu volto, será que eu não volto? Aí fiz cerca primeiro, aproveitei para fazer uma calçada aqui, um paver, né, na lateral da casa. Tudo que eu pude fazer, estando lá, eu fiz, porque eu sabia que quando eu voltasse, a coisa seria diferente, né? Sabe a situação financeira do Brasil e tudo mais, então eu preferi fazer tudo que eu podia estando lá, para quando eu chegasse aqui não sofresse um baque muito grande. Então fui ficando. A ideia, quando nós fomos, era para ficar no máximo uns 2 anos, 3 no máximo. Mas fomos ficando, e depois aconteceu o que eu contei para vocês, e juntei força e fiquei mais, até que eu finalmente resolvi voltar, comprar a bendita da passagem e voltar para o Brasil. E isso, meu povo, faz um mês e alguns dias que eu cheguei aqui no sítio, e de lá para cá minha vida mudou completamente e 100%. Porque eu vivia na região de Boston, uma região muito complicada, assim, de trânsito e tudo mais. E agora estou nesse paraíso aqui que vocês estão vendo aqui atrás. Então, o sonho de morar na roça vinha desde lá da infância, que eu vinha visitar meus avós. Claro que é diferente, eu ajudava eles ali a tirar um leite, a fazer alguma coisinha. Eu achava aquilo tudo muito encantador, sabe? E era apaziguador. Era uma coisa diferente assim, era uma coisa que eu sonhava para mim. Mas como eu disse, não tinha perspectiva nenhuma de poder construir uma casa, de poder ter um terreno, de poder adquirir alguma coisa, porque pagando aluguel, pagando prestação de carro, tendo que cuidar de tudo, não é fácil, não ia dar certo, Talvez muito mais tarde. Hoje eu estou com 42 anos, talvez muito mais para frente. Às vezes a pessoa se aposenta lá com seus 65 anos, aí com a aposentadoria que ela vai poder ter um dinheirinho para comprar alguma coisa, um pedacinho de terra, poder lidar com umas galinhas, poder plantar uma horta, alguma coisinha. Mas não era o que eu queria. Eu queria mesmo era viver isso tudo um pouco mais cedo, para mim poder ter tempo de viver isso, né, mais tempo, como agora. Estou com 42 anos, vai ter, espero eu que tenha bastante tempo para viver isso tudo. Mas então, rotina na cidade grande, como eu falei para vocês, a maioria de vocês que estão me ouvindo agora sabem como é. Você que cai nesse tipo de canal, era o que eu assistia nos Estados Unidos, pessoas que saíram da cidade e foram viver na roça. É o meu assunto preferido no YouTube. E eu vejo que muita gente gosta disso, porque a gente vê que esse pessoal tem muito seguidor, tem muitos inscritos, é muita gente querendo saber da vivência e do que está acontecendo na vida da pessoa depois dessa mudança. E é isso que eu queria contar para vocês aqui hoje. O motivo então é esse, é sair da muvuca. Eu não aguentava barulho mais, eu não aguentava trânsito, fazia dinheiro, mas eu já sabia desde antes, mas percebi ainda mais, estando lá nos Estados Unidos, que dinheiro não é tudo, que às vezes
A gente foca em dinheiro, 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 e a vida vai passando. Eu acompanhava o pessoal aqui, meus amigos, enfim, se divertindo, já constituindo família, ou enfim, tudo que eu penso que é bom para uma pessoa, eu não podia realizar, porque eu estava lá só focando em dinheiro, trabalhando, acordava às 6 da manhã, saía para trabalhar, voltava à noite, comia alguma coisa, dormia, no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e de novo, minha vida passando, e fui com o cabelo preto, já estava com o cabelo branco, embranqueceu meus cabelos, e me deu ainda mais certeza, né? Viver na região de Boston, lá, viver nos Estados Unidos, me deu ainda mais certeza. Eu sabia que seria assim. Para mim conseguir alguma coisa na vida, eu teria que sair, me arriscar. Me arrisquei, saí, trabalhei e conquistei. Claro que não fiquei rico nem nada, mas consegui o básico que eu queria. Ter minha casinha, ter meu carrinho e um lugar de paz para mim viver, eu espero que o resto dos meus dias. Não pretendo mais sair daqui. Então acredito que seja a realidade de muitos de vocês. Isso que eu estou falando agora, de muitos de vocês que estão ouvindo aí pelo fone, às vezes nem está vendo a imagem, ou está vendo o vídeo na televisão ou no celular, enfim. Eu sei que é a realidade de muitos de vocês que precisam acordar cedo, que precisam enfrentar trânsito, enfrentar fila, enfrentar chefe, que a gente sabe que não é fácil, levar sermão, ter que baixar a cabeça porque não pode perder o emprego, porque depende daquilo ali. E não tem coisa melhor, meu povo. Vou falar para vocês agora a minha experiência nesse primeiro mês morando aqui. Não tem coisa melhor do que você trabalhar para você mesmo e ser dono da sua própria vida, sabe? Claro, a gente precisa juntar um dinheirinho, precisa ter uma fonte de renda, pelo menos até começar. Eu não vou depender do sítio para sobreviver, sabe? Eu sei que tem gente que precisa vender um ovo, vender uma hortaliça, vender uma galinha para incrementar a renda para poder sobreviver. Eu consegui ter uma rendinha que eu posso, pelo menos de início. É claro que quando eu começar a produzir... Eu não tenho intenção de tirar renda aqui do sítio, porque eu tenho uma web rádio aqui na minha cidade e eu consigo tirar uma rendinha dessa web rádio. Eu sou jornalista, né, por formação, e lá desde os Estados Unidos eu tinha uma web rádio direcionada aqui para o município. E ali eu já consigo tirar alguns patrocinadores, então eu tenho já uma pequena renda dessa web rádio. A ideia mesmo do sítio é viver em paz, viver na tranquilidade, produzir o máximo de alimento que eu puder, para precisar comprar o mínimo no mercado. E é isso. Se sobrar alguma coisa e sobrar para venda, a gente vende, mas não é a intenção de fazer lucro aqui no sítio. Cada um eu sei que tem uma realidade. Quando vai para o sítio, cada um tem uma realidade. Tem uns que já precisam chegar trabalhando e produzindo para poder vender, para poder sobreviver. Tem outros que têm uma chacrinha, têm um pedacinho de terra, já são aposentados, ou enfim, que não precisam mais da renda do sítio para sobreviver. Esse é o meu caso. Não preciso da renda do sítio, mas quem sabe no futuro a gente produz alguma coisa a mais, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Que a experiência nesse primeiro mês tá maravilhosa. Tudo que eu imaginava é 100%, 200% a mais. Eu tinha muito medo de chegar aqui e não conseguir me adaptar por conta do serviço. Muita gente coloca a gente para trás assim, mas você nunca fez, você não vai conseguir fazer, você nunca capinou, você não vai conseguir, você nunca plantou, é difícil, é o que a gente ouve, eu só quero ver quanto tempo vai durar. É triste, sabe? Muita gente, claro que tem aqueles que são otimistas também, vai dar tudo certo, você já passou por tanta coisa na vida, né? Isso aí para você vai tirar de letra. Tem os otimistas, mas infelizmente tem os pessimistas. E eu tô aqui para dizer para vocês que estão ouvindo nesse momento, nunca deixem alguém dizer o que você pode ou não pode fazer, porque você é capaz de fazer qualquer coisa que você queira.
Basta ter vontade, eu sou a prova disso. Eu nunca tinha limpado um pedaço de chão, eu nunca tinha feito um canteiro de horta, eu nunca tinha roçado, plantado mudas, eu plantei 32 mudas de frutíferas aqui no pomar. Tudo é difícil no começo, até abrir o buraco, usar a cavadeira que eu nunca tinha usado, a forma correta de plantio. Só que, meu povo, hoje em dia tudo está no YouTube. Tudo está no YouTube. Eles ensinam como plantar uma árvore frutífera, uma cítrica. Você escreve no YouTube, vai estar ali diversos, milhares de vídeos explicando certinho a profundidade do buraco, a largura do buraco, que forma que você tem que botar o adubo, o esterco, que forma que você tem que colocar a muda, tirar a muda do saquinho, tudo. Tudo está explicado ali. De que forma fazer uma horta. Se você coloca lá, fazer uma horta do zero, a pessoa vai te explicar certinho como levantar o canteiro, quantos centímetros o canteiro precisa ter de altura, quanto centímetro o canteiro tem que ter de largura, de espessura, qual o espaço entre canteiros para você poder caminhar entre eles, o tanto de esterco para cada metro, enfim, tudo explica no YouTube. Hoje em dia não tem mais o que você não possa fazer. Mesmo que você nunca fez, você faz. Eu cheguei aqui, eu fiz canteiro de horta, eu plantei muda, eu rocei, estou ajudando lá na construção do galpão, no que precisa, né? Principalmente parte de cobertura e tal. Pão, eu nunca tinha feito pão na vida, mas o meu sonho, quando eu estava fora, eu dizia para todo mundo, ó, eu quero chegar, quando eu for morar no sítio, eu quero fazer meu próprio pão, eu quero fazer a minha própria comida. Desde então, eu estou cozinhando minha própria comida, eu cozinho meu feijão, eu cozinho minha carne, meu arroz, enfim. Pão, eu procurei no YouTube. Desde o primeiro pão que eu fiz, eu já fiz algumas vezes aqui, pão. Desde o primeiro eu já acertei. Tá no YouTube. Receita simples de pão caseiro. Vai te explicar passo a passo como misturar, de que forma misturar, a quantidade, como sovar o pão, quanto tempo deixar, como você sabe se o pão já está na hora de assar ou não está. Hoje em dia a internet veio para facilitar. Então, não deixe as pessoas dizerem que você não pode fazer alguma coisa ou que o que você está pensando em fazer vai dar errado. Se você tem um sonho, vai e faça, que com certeza vai dar certo. Tenho certeza plena e absoluta que vai dar certo. Só precisa de vontade, né? E não deixar desanimar por conversas pessimistas, porque não tem nada pior do que o pessimismo das outras pessoas em cima do que você tem vontade de fazer. Eu sofri e sofro muito com isso, sabe? Agora até o pessoal deixou, os que pegavam no pé a respeito disso, deixaram de pegar no pé porque eles simplesmente eu não dou bola, sabe? Eu não dou bola, não me deixo abater, eu vou e faço. E às vezes, meu povo, eu não sei se acontece isso com vocês, mas comigo é o seguinte: quando alguém diz que eu não posso fazer uma coisa, meu amigo, aí é que eu vou lá e faço e eu mostro, eu digo, eu quero ver se eu não faço. Mesmo que eu não tenha tanta vontade de fazer aquela coisa, que não seja tão importante para mim. Mas se a pessoa disser, não vai dar certo isso que você está pensando em fazer, meu amigo, eu faço, aí eu vou lá e faço dar certo. E é uma dica que eu dou para vocês, não é de extremo sucesso, mas para mim pelo menos funciona, de sucesso para mim. Se alguém te diz que você não pode fazer uma coisa, vá lá e mostre que você pode fazer aquela coisa. Nem que você tenha que comer terra, que nem eu digo, né? Nem que eu tenha que comer terra, mas que eu vou fazer dar certo, vou fazer dar certo. E nada é tão complicado assim. É só estudar, tirar um tempinho, estudar, que eu digo, assistir vídeos no YouTube. Hoje em dia, a internet está aí para isso. E o YouTube é um grande meio aí de aprendizado, de ensinamentos, né? De aprendizados. Hoje em dia se aprende inglês pelo YouTube, se aprende qualquer receita que você quiser no mundo. Porque aquilo é difícil fazer. Não existe difícil para o YouTube. Você procura no YouTube a tal receita, ele vai te ensinar certinho. Ingrediente, modo de preparo, tempo de cozimento, o que você quiser. Você quer consertar alguma coisa, você quer plantar alguma coisa, você quer
criar uma vaca de leite, você quer fazer um queijo, eu tenho um projeto, né? Terminando o galpão, vai chegar a minha vaquinha de leite, eu vou comprar uma vaca Jersey, porque eu pretendo ter uma vaquinha de leite para o consumo só, e fazer meu queijo, fazer minha própria nata, minha própria manteiga. É outro assunto que gera polêmica quando eu comento com alguém que eu vou ter uma vaca, o pessoal, mas da onde que vai cuidar de vaca, né? Enfim, quero ter uma vaca. Então, eu não tenho nem... Eu tenho mais ou menos uma ideia, porque eu já assisti alguns vídeos, né? De como se faz queijo, por exemplo. Mas se for para mim fazer agora, eu não sei, porque eu nunca fiz. Eu nunca vi fazer e eu nunca fiz. Só que eu não estou nem um pouco preocupado, porque o dia que eu tirar o primeiro balde de leite da vaca ali, que eu tiver 10 litros de leite, eu vou vir aqui na minha pia e eu vou produzir um queijo. Porque eu vou estar com o YouTube aberto e vai estar me ensinando exatamente a forma de fazer o queijo. E vai sair o queijo, assim como saiu o pão, assim como está saindo outras receitas que eu estou fazendo aqui, que eu nunca tinha tido contato com essas receitas, e sai. Tudo que eu estou fazendo está saindo, pode ser que da primeira vez não saia daquele jeito, né? 100%, só que aos poucos a gente vai melhorando. O importante é ter vontade de fazer, meu povo. Então é isso aí, estou com a cadernetinha aqui, algumas coisas que eu anotei, não precisei nem olhar, na verdade. Vou jogar a caderneta lá, porque já estava mais ou menos tudo na cabeça. Então é isso aí, contei a minha história, um pouquinho dela pelo menos. Não vou responder perguntas aqui, tem muitas ali nos comentários do YouTube. Não vou responder agora essas perguntas, eu vou deixar para a live, meu povo. Estamos chegando aí agora, nesse momento, perto dos 100 inscritos. Eu espero que dentro de 6 meses, no máximo um ano, o canal tenha pelo menos 1000 inscritos, para a gente poder ter um bate-papo melhor numa live. Aí sim eu vou começar a responder as perguntas do pessoal, sobre tudo, né? Do que eu estou vivendo aqui. Mas esse era um assunto que eu queria comentar com vocês. Algumas pessoas perguntam, não só no canal, mas de fora também, né? Na rua e no dia a dia. Por que você decidiu voltar para casa ou voltar para o Brasil e morar na roça, né? Eu com curso de jornalismo, né? Com alguma experiência no jornalismo, por quê? Né? Deixar tudo assim e viver aqui um pouco mais isolado. Não estou isolado, o meu sítio ele fica a 1,5 km da cidade, a cidade é pequena, tem 2.500 habitantes, mas é pequena, né? 2.500 habitantes, mas tem um centrinho ali, tem um comércio, tem uma movimentação, mas eu sou assim, eu sempre gostei de lugar pequeno. Para mim, quanto menor o lugar, melhor. Menos muvuca, melhor. Se eu quiser muvuca, se eu quiser um barulho, alguma coisa, eu, final de semana, vou para a cidade grande. Né? Mas por enquanto eu não tô querendo, eu tô querendo é paz. Para viver, para o meu dia a dia, eu prefiro isso aqui, ó. Eu acordo cedo, respiro o ar puro. Por enquanto, eu não vejo a hora de terminar esse galpão, porque eu quero ter as minhas galinhas também. Bom, falei de tudo isso, do porquê, de como é que tá o meu primeiro mês. Então eu vou, para encerrar o vídeo, para não ficar muito grande também, eu vou falar um pouco dos projetos. Durante os primeiros vídeos já falei bastante desses projetos e tal, mas agora um compilado do que está acontecendo aqui e do que eu planejo aí para o futuro. Quero muito ter galinhas, então por isso que eu tô... Galinha e vaca. O meu sonho aqui é ter as primeiras galinhas e trazer minha vaquinha. Não adquiri a vaca ainda, mas nos próximos dias aí eu vou adquirir uma vaca. Eu quero uma Jersey, porque a Jersey ela tem um leite mais gordo, né? Cerca de 14% de gordura, enquanto as outras aí é 9% e 10%. Então eu quero produzir leite e nata e manteiga, e para produzir esse tipo de coisa o leite da vaca Jersey não tem igual. Além da vaca Jersey ser menor do que as outras vacas, é uma espécie que ela dá menorzinha, come menos e produz mais. Então, por que não uma vaca Jersey, né? E outra que aqui na região onde eu moro, na região da Serra de Santa Catarina, é frio no inverno e ela é bem rústica, ela suporta bem o frio. Tanto o frio quanto o calor, né? Então, o galpão, na parte de baixo, vocês conseguem ver atrás de mim, ele já está praticamente pronto. Acho que mais uma semana o galpão está pronto. Estando o galpão pronto, eu vou trazer as primeiras galinhas, vou começar a produzir ovo.
Enfim, vou trazer minha vaca, a vaca ela vai estar prenha, e quando tiver o bezerro a gente começa a tirar o leite e vai mostrando tudo isso para vocês. Temos o projeto Horta também aqui na lateral, que no último vídeo eu mostrei para vocês eu levantando o canteiro e já jogando um esterco, enfim. Como choveu hoje, eu não pude ir atrás das mudas e está chovendo, agora deu uma estiadinha, mas para e vai. Hoje vai ser assim, chove um pouco, para, eu vou deixar para ir amanhã atrás dessas mudas e no próximo vídeo então eu vou mostrar para vocês eu plantando essas mudas ali no canteiro e fazendo a horta então efetivamente com a horta pronta, esperando aí crescer as hortaliças para poder consumir. Mas tem muitos projetos, eu tenho que roçar, eu plantei um pomar ali, o capim está grande em volta das mudas, preciso roçar aquele pomar. Eu tenho um motocultivador, eu comprei um tratorito, que chama, para virar um pedaço de terra aqui. Ele está na caixa ainda, eu não pude montar, a roçadeira eu já tirei da caixa, já mostrei para vocês nos vídeos, montei a roçadeira, já testei, está funcionando direitinho. O tratorito eu preciso montar, porque eu tenho uma lateral aqui que eu preciso virar. Ó, o telefone tocando ali. Não vou poder atender agora, meu povo. Estou gravando o vídeo aqui. Deixa eu tocar o telefone ali, né? Eu tenho que virar essa terra na lateral para poder plantar milho. Eu quero plantar milho para oferecer para as galinhas e também para a vaca, né? Então eu quero também tentar produzir a ração das galinhas e da vaca, e eu preciso urgentemente montar esse trator para começar a plantar milho aqui numa lateral que eu tenho aqui do terreno. Então são muitos projetos, muita coisa para fazer, e a gente vai mostrando aqui no dia a dia para vocês dentro do canal Na Cidade para o Campo. Espero que estejam gostando do conteúdo. Hoje mesmo uma conversa assim mais informal, já que o tempo tá feio, eu não estou podendo mexer lá fora. Eu pensei em aproveitar para fazer esse vídeo mais rápido aqui para vocês, para contar um pouquinho dessa história, tá bom? Então, peço a todos que estão aí acompanhando nesse momento, que se inscrevam, que sigam a gente então, para que possam acompanhar esse dia a dia, esse passo a passo de alguém que saiu lá da cidade grande e veio morar na roça, tá bom? Então, agradeço a cada um de vocês que ficaram comigo até o final e convidando para que assistam também os próximos vídeos e que estejam sempre junto conosco, tá bom? Então, um abração a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Aqui sou mais eu, aqui sou raiz no campo.